Maria Emília Brederó de Santos. Estou no ar, não estou no ar, felizmente. Vamos lá ver se eu consigo dizer o seu apelido. Bredor? Não, Brederode. Muito bem. Ok, vamos a isso. Vamos logo começar a conversa com o teste de fogo. Tá para bem. ver se eu digo bem. Está bem. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália e logo com um teste de fogo para o locutor que normalmente não se costuma safar nestes testes de fogo, é que antes da entrevista eu já estava a dizer mal o nome da minha convidada de hoje. Por isso vamos lá ver se desta vez corre bem. Maria Emília Brederó de Santos. Perfeito. Está perfeito, muito bem. É ela a minha convidada de hoje. Maria Emília, seja bem-vinda a esta modesta casa que se chama Madragoas da Amália, o programa. Vamos estar por aqui à conversa durante um pouco, também a ouvir alguns fatos, como habitualmente, e desta feita o livro que temos em cima da mesa são estas Memórias Anotadas, José Medeiros Ferreira. Vamos falar sobre isto ao longo desta conversa. Antes disso, pergunto-lhe, como é que está, Maria Emília? Tudo bem consigo? Tudo bem, é um gosto estar aqui. Disse-me que já há algum tempo que não ia a uma estação de rádio. Qual é que foi a última vez? Ok, agora há pouco tempo esteve numa por causa do livro, sim, senhora. Mas antes, recorda-se, passaram muitos anos? Ui, tenho a impressão que sim. Eu não lhe sei dizer exatamente, mas em tempos eu fazia um programa de rádio nos anos 70, um programa de rádio sobre educação. A sério? Onde? Era no Ministério da Educação, era numa coisa chamada Instituto de Tecnologia Educativa, que já não existe, mas depois íamos... E já não sei como é que era, que era. Lembro-me que as estações de rádio onde nós íamos tinham as paredes forradas com cascas das caixas de ovos. Exatamente, com as caixas de ovos, sem os ovos, obviamente. E eu por acaso, não me lembro disso. Não, deve ter nascido nessa altura. Não, se calhar muito mais tarde. Claro. Já não sou do tempo dos ovos. Quer dizer, sou do tempo de, por vezes, alguns ouvintes virem aqui mandar ovos. Quando nós dizemos algumas tolices, mas não do tempo das caixas de ovos. Vamos falar sobre este livro, Memórias Anotadas. De onde é que surgiu a ideia para este livro? Não, a ideia surgiu do autor, do José Medeiros Ferreira, que antes de morrer, ele morreu há 3 anos, tinha entre mãos 3 livros e adoeceu 2 anos antes, ou um bocadinho mais, e sabia que era uma doença que seria fatal e rápida, e, portanto, meteu as mãos à obra a terminar 3 obras que queria deixar. Uma foi sobre a Europa, a História Maldita da Integração Europeia, e foi um livro que foi muito... Ele conseguiu publicá-lo ainda em vida, o que foi ótimo, foi um grande êxito, uma espécie de testamento político dele em relação à Europa, e ele que foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros que fez essa opção estratégica para Portugal, não é? Como Ministro de Mário Soares, foi ele que preparou todo o pedido de adesão à União Europeia, à então Comunidades Económicas Europeias. E, portanto, ele sentia-se particularmente responsável pela adesão à Europa e quis deixar uma espécie de testamento sobre esse assunto. E esse livro foi editado? Esse livro foi editado ainda em vida dele, portanto, em 2013, se não me engano. Depois tinha um segundo livro entre mãos sobre a Primeira República, como historiador. Ele considerava a Primeira República um período muito interessante, muito pouco estudado e mal amado. E, portanto, deixou... E esse livro ele não conseguiu publicá-lo em vida, mas deixou praticamente pronto e, portanto, pudemos publicá-lo um ano depois. E agora... Mas a terceira obra que ele tinha entre mãos era a mais pessoal, a mais difícil, que eram justamente as memórias. E, portanto, ele não as completou, não as conseguiu completar, mas escreveu de uma forma de narrativa linear, que constitui a primeira parte do livro, toda a sua vida, desde o nascimento quase clandestino. Porquê o nascimento clandestino? É uma história cómica. O pai dele foi colocado na Madeira
A família era toda dos Açores, da ilha de São Miguel, e ele nasceu por acaso, portanto, no Funchal, e os pais queriam muito que ele fosse registado e batizado em São Miguel, portanto não o registaram na Madeira, e ele fez a travessia do Atlântico em plena Segunda Guerra, porque ele nasceu em 1942, como passageiro clandestino. É por isso que nós brincamos dizendo que ele nasceu quase clandestinamente. Essa primeira parte, portanto, narra a infância em Vila Franca do Campo. Foi uma infância muito feliz. Depois a adolescência na Fajã de Cima, de onde era a família dele, em Ponta Delgada, onde frequentou o liceu, e depois conta onde fez o que ele chamava a sua aprendizagem insular da cultura. E depois conta a vinda para Lisboa, a entrada na universidade para fazer filosofia, o encontro foi eleito logo vice-presidente para a Associação de Letras, e foi no ano, encontrou logo o ano de 62, digamos, ou o ano de 62 encontrou-o a ele, e como sabem, houve uma grande crise, a crise estudantil de 62, as greves dos estudantes, por causa de uma proibição do Dia dos Estudantes. Estávamos em plena ditadura. E como é que esse período é recordado aqui neste livro? É recordado com uma grande emoção. Ele próprio, como ele diz muitas vezes, depois de 62 nunca mais fomos os mesmos, não é? Porque 2.000 estudantes, a cidade universitária inteira, em peso na rua, a contestar o regime, a fazer uma greve da fome, a irem todos presos para Caxias. Foi um período muito, muito emocionante e difícil. Era preciso coragem para aquilo. E, portanto, ele conta essa parte, conta como depois houve uma espécie de refluxo, e ele foi estudantil, portanto, eles conseguiram dar cabo, expulsando os estudantes, proibindo certos ajuntamentos, etc., e ele foi eleito secretário-geral das RIA, que eram as reuniões interassociações, sucedendo a Jorge Sampaio, que entretanto tinha sido o grande secretário-geral da RIA em 62. Mal ele foi eleito, foi preso e foi para o Aljube, primeiro numa cela isolada, e ele conta essa experiência, foi uma experiência bastante dura. Depois para aquilo que ele chamava uma cela fantástica, porque quando saiu do isolamento e o puseram noutra cela com pessoas, já isso era uma grande alegria. Ainda por cima, essas outras pessoas era, por exemplo, o pintor Nikias Skapinakis, de quem ele ficou amigo para o resto da vida, era um dirigente de Angola do MPLA, o padre Pinto de Andrade, eram os revoltosos de Beja, portanto era uma sala cheia de pessoas com uma vivência interessante e de quem ele ficou de facto amigo até o resto da vida. Quando foi o 25 de Abril, por exemplo, a primeira pessoa de Portugal que lhe telefonou foi o padre Pinto de Andrade. E de que forma essa experiência marcou José Medeiros Ferreira ao longo da sua vida? E a melhor pessoa para me responder a esta pergunta é a própria Maria Emília. É uma nota que eu não fiz no início da conversa por manifesta falta de jeito, mas a Maria Emília foi a companheira de vida do José e por isso sabe responder a esta pergunta e a outras perguntas melhor do que ninguém. De que forma é que essa experiência o marcou? Quer dizer, em geral marcou-nos a todos muito, não é? Porque eu também sou dessa época na vida estudantil. A ele marcou muito especialmente porque teve depois consequências na própria vida, na organização da vida, porque ele depois, além da prisão, depois foi candidato a deputado nas listas da oposição, com Mário Soares, com Salgado Zanha, com o meu pai, aliás, que era Nuno Rodrigues dos Santos, com o Mário Souto Maior Cardia, com várias pessoas com quem também atravessou o resto da vida de uma forma ou de outra. E depois foi expulso de todas as universidades do país, portanto teve mesmo consequências também concretas, não é? Além das consequências existenciais sobre a forma de olhar o mundo e a vida. E nestas últimas eu diria que foi um grande amor à liberdade e a consciência de que se tem que lutar pela liberdade permanentemente. Vamos continuar a falar a propósito deste livro ao longo destas Madragoas, Memórias Anotadas, José Medeiros Ferreira, e a minha convidada de hoje é a Maria Emília Brederode
Santos. Perfeito. Muito bem, pronto, tudo a correr bem. Algo que me deixa contente, não é? Dizer muito bem o nome dos convidados, quero tratá-los bem e espero que esta conversa também trate de alguma maneira bem os ouvintes. Nós vamos ficar por aqui até bem perto da 1 e vamos ouvir fados também, por isso vamos começar com a voz de Carlos do Carmo e com este belíssimo tema com letra de Maria do Rosário Pedreira, chama-se Pontas Soltas. Dizem que já não me queres, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, são as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, se eu não levo isso a peito, nem olho para a desdita como coisa que se veja, tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Dizem que já me enganaste, soprando no meu ouvido fados de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Nada disto acontecia se desses as tuas voltas sempre, sempre ao meu redor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Agarro a madrugada como se fosse uma criança, uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade que manhã cedo ensaia a dança de quem por força da vontade de trabalhar nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o seu. Vou por Lisboa, maré nua que deságua no rocio. Eu sou um homem
na cidade que amanhã cedo acorda e canta, e por amar a liberdade com a cidade se levanta. Vou pela estrada deslumbrada da lua cheia de Lisboa, até que a lua apaixonada cresça na vela da canoa. Sou a gaivota que derrota todo o mau tempo no mar alto. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho amanhã como uma flor. À beira-mágoa desfolhada, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumada, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. E depois de Pontas Soltas, também este Um Homem na Cidade, um autêntico clássico do Carlos do Carmo. José Medeiros Ferreira era também um homem na cidade, tinha essa consciência da importância da polis, por assim dizer. Sim, tinha imenso. Antes eu só queria dizer que ele apreciava imenso o Carlos do Carmo. Era dos cantores que ele gostava então mais. Acertou em pleno. Nesta primeira escolha. Era um homem na cidade, sim, em vários sentidos. Primeiro, sentia-se como um homem urbano, não apreciava muito a vida rural, dizia que o fazia triste. Enfim, e era um homem na cidade, como mais nesse sentido em que estava a dizer, que era um homem interessado no bem público, era um homem que se interessava muito pelos outros, era muito sociável primeiro, e depois tinha muito essa consciência de que se tinha que prestar testemunho, que se tinha que servir os outros, que se tinha que a vida em sociedade era uma vida de interação entre as pessoas e de interajuda, digamos. E ele, a Maria Emília estava-me a dizer uma coisa curiosa, que ele dizia que o campo o fazia um pouco triste. Ele era geralmente um homem alegre? Ele era terrivelmente alegre. Era das coisas eu tenho mais essa ideia das aparições aliás, públicas. O livro tem esta lembra. grande gargalhada, não é? Extraordinária. Exato, a própria capa, aliás, a capa é belíssima e é a memória, e até falo por mim, de uma geração mais nova, a memória que eu tenho de José Medeiros Ferreira é precisamente esta. É de um homem sorridente e a capa transparece muita alegria. Foi muito bem escolhida esta capa de Temas e Debates, Círculo de Leitores, é a editora, e de facto é uma belíssima capa. Era de facto um homem alegre. Era um homem muito alegre. A fotografia é de Veríssimo Dias. Aproveito para dizer que às vezes não se liga muito aos fotógrafos, mas realmente é uma fotografia extraordinária. E há outras fotografias cá dentro também muito boas, por exemplo, do Miguel Baltazar, que também são de grande qualidade. Há outras que eu nem sei, porque realmente não se costuma
infelizmente ainda não se dá a importância devida à autoria das fotografias, não é? E, portanto, há outras, por exemplo, esta da adesão ao Conselho da Europa. Não sei de quem é a fotografia, mas é uma fotografia muito, muito interessante, historicamente interessante. Bom, mas para responder à sua pergunta sobre a alegria dele, é uma coisa que toda a gente recorda, é esta gargalhada contagiante que ele tinha, e era um homem que perseguia a alegria, digamos assim. Era-lhe natural, tinha um sentido de humor notável, às vezes um bocadinho sarcástico, mas era sobretudo uma pessoa que apreciava a vida, era um bocado hedonista, não é? Gostava muito da vida, gostava muito dos prazeres da vida. Lembro sempre nas campanhas eleitorais, por exemplo, nos Açores, que ele dizia, quando interrompia-se a campanha para almoçar ou coisa que o valha, e ele dizia, eu vou comer qualquer coisa e tal, e volto já. E pegava no fato de banho, ia para a praia a correr, dava um mergulho naquele mar fantástico e voltava para continuar a campanha. Portanto, era uma pessoa que apreciava muito a vida. Ele conta, por exemplo, ele depois foi para o exílio e conta que nos primeiros tempos foi um bocadinho duro, e ele estava um bocado sem ver saídas para a vida dele, e estava um bocadinho em baixo, e chegou um amigo, o Luís Monteiro, um médico, e disse-lhe só, anda daí, vamos comer um queijinho e beber um copo de vinho. E foram os dois, e ele diz que nunca nada lhe soube tão bem como aquele queijo e aquele vinho quando ele estava tão mal. E essa a solidariedade do amigo foi uma coisa que o consolou muito. Um espírito que manteve até ao fim da sua vida? Sim, manteve sempre essa alegria. Aliás, o livro termina com um texto que fui buscar, um inédito dele sobre as praias, porque ele adorava as minhas praias, porque ele adorava a praia, e tem várias praias na vida dele, e eu escolhi isso juntamente com a Maria Inácia Rezola e o meu filho, Miguel Medeiros Ferreira. São os outros dois coordenadores, convém dizer isso, deste livro. Exatamente. Para simbolizar justamente que ele manteve essa procura da alegria até ao fim, e que ele ficou muito impressionado com uma frase da Clarice Lispector que ele leu, que era para fazer face ao horror alucinante da morte, temos que responder com alegria, com uma levíssima e puríssima alegria. As palavras de Clarice Lispector, eu estou aqui, mesmo assim, esteve quase lá, só estava ali, porque a Maria Emília estava a dizer de cor, e nem sempre é fácil, eu estava aqui a olhar para ela. Obrigada. Por isso é que ajuda é essa, eu agradeço muito a ajuda. E foi assim que nós terminámos, foi com essa levíssima, claríssima alegria que nos pareceu que as praias da vida dele simbolizavam. A propósito desta eu estou também a ir um pouco pelo lado mais pessoal, mas também este livro tem essa vertente pessoal e muito vincada, não é? Uhum. E já que citámos a frase da Clarice Lispector, era um homem também muito ligado aos livros, com essa paixão dos livros. Era de facto uma das coisas que o apaixonava. Sim, ele, não só como autor, porque ele ainda publicou cerca de 2 dezenas de livros, entre história, política, sempre a história, política, relações internacionais, a questão da Europa, que o preocupava muito, a questão da segurança e defesa, também tem muita obra sobre isso, mas era também um grande leitor, um leitor muito apaixonado de romances, certamente, mas também muito de autobiografias, memórias, diários, gostava muito. Desse lado, também gostava, enquanto leitor, desse lado mais íntimo, não é? Sim. Que aparece aqui de alguma maneira neste livro. Sim, exatamente, aparece sobretudo na parte inicial, que é a tal narrativa linear da vida dele, um romance de aventuras quase, digamos, e depois na parte final, na terceira parte, que é um diário já da doença e da perspectiva da morte, mas em que ele combina sempre isso também com um lado político, não é? Ele tem, a segunda parte é mais política, é mais sobre as personalidades que ele conheceu e que normalmente da vida política, mas, portanto, na terceira parte, embora seja esse diário outonal
muitas vezes muito pungente, tem também textos muito políticos, em que ele considera, ele começa por se perguntar: podem as memórias ser um testamento político? Podem as memórias conter uma mensagem política? Tem um texto sobre isso, e depois tem algumas notas que são, de facto, como que um testamento político. São notas de uma grande indignação perante o que a Troika e a maneira como Portugal estava a ser tratado, que o indignava muito do ponto de vista social, a maneira como, por exemplo, ele indignava-se com os técnicos que enquanto que os políticos são responsáveis, eles têm que dar resposta e são punidos, digamos, pelo menos, entre aspas, pelo menos eleitoralmente, e assim os técnicos estão ali naquele casulo e podem fazer recomendações terríveis para a vida das pessoas. Chateava a falta de humanidade dos tempos que correm? Claro, quer dizer, a maneira como se diz uma empresa: vamos melhorar, vamos reestruturar, vamos despedir não sei quantos funcionários, quer dizer, isto é uma coisa violentíssima, não é? E, no entanto, pelo menos era aceito como uma obra meritória quase, não é? Como uma grande modernidade e como uma adaptação aos tempos novos, quer dizer, mas isto é de uma grande desumanidade, como estava a dizer. Vamos aqui para a parte 2, que é um capítulo interessante deste livro, e que se chama precisamente Retratos Circunstanciais. É uma série de encontros, quase, com algumas figuras. Sim, sim. Há aqui alguma destes retratos que queira destacar, Maria Emília? Sim, quer dizer, os primeiros ele escreveu mesmo propositadamente para as memórias, não é? O caso do Melo Antunes, que foi ele primeiro começou por ser secretário de Estado com o ministro Melo Antunes, com quem, aliás, de quem era amigo, mas com quem teve uma relação um bocadinho difícil no governo. Depois tem um outro capítulo sobre Ramalhianos, e ele foi muito, muito amigo de Ramalhianos e apreciou muito e apoiou todas as suas candidaturas. Com Mário Soares tem um texto que é feito de vários outros textos que se repescaram e que é um bocadinho representativo das relações complicadas, sempre muito fortes, que teve com Mário Soares. E depois tem um texto sobre Salgado Zenha, que foi talvez aquele em que tive maior intervenção. Já explico porquê, mas de quem ele era muito amigo e que apreciava muito. Eu digo que tive maior intervenção por isto. Ele começou o texto sobre Salgado Zenha e não o acabou. E eu achei que era pena, porque sabia que ele o apreciava muito, e então fui buscar uma entrevista dele, a Mário Mesquita, já com alguns anos, mas em que ele explica o apoio à candidatura presidencial de Salgado Zenha. E, portanto, a propósito disso, fala muito em Salgado Zenha e na sua personalidade. E, portanto, é nessa medida que eu tive intervenção, porque, de resto, as palavras são todas dele. A conversa está a ser ótima, mas temos que pontuá-la aqui com fatos. Mais uma vez, desta feita vamos viajar até Coimbra e vamos ouvir uma das vozes marcantes também do nosso século XX. Espero que também fosse do agrado do José Medeiros Ferreira. Vamos ouvir Adriano Correia de Oliveira com A Trova do Vento que Passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da
própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Eu canto para ti o mês de giesta, um mês de morte e crescimento, ó meu amigo, como um cristal partindo-se plangente no fundo da memória perturbada. Eu canto para ti o mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto um mês com lágrimas e sol, o grave mês em que os mortos amados batem à porta do poema. Porque tu me disseste quem me dera em Lisboa, quem me dera em maio, depois morreste, com Lisboa tão longe, ó meu irmão tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passas, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste quem me dera em maio, porque te vi morrer, eu canto para ti. Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas,
Lisboa à tua espera, ó meu irmão tão breve. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera. E depois da Trova do Vento que Passa, de novo, Adriano Correia de Oliveira com um tema lindíssimo. Chama-se, apesar de estarmos há pouco a falar dessa alegria de José Medeiros Ferreira, eu não resisti a ouvir este tema que aprecio, devo dizer, foi um bocadinho aqui ao meu gosto, esta canção com lágrimas, o tema que acabamos de ouvir na voz de Adriano Correia de Oliveira. Hoje falamos do livro de José Medeiros Ferreira, Memórias Anotadas, com Maria Emília Eu já sabia que ia acontecer. Tão bem. Maria Emília Brederote Santos, agora sim. Maria Emília, este livro também tem aqui uma coisa que eu gostava que me explicasse, é que a certa altura há um intervalo 1 e depois um intervalo 2. O que é isto? Isto foi porque, como o livro, eu como estava a contar, ele escreveu o livro linear, como uma narrativa linear, até ao regresso a Portugal do exílio, não é? E até ser eleito para a Assembleia Constituinte. Até aí está tudo seguido. Depois fui buscar os tais textos. Depois eu queria... resolvi que isto tinha que ser, como era feito partes diferentes, tinha que haver uma explicação. Então fomos buscar a imagem de um cinema de antigamente, que havia, eram os cinemas da Reprise, onde nós íamos na adolescência, que tinham sempre mais do que um filme, que tinham muitos intervalos, tinham um intervalo no meio do filme, tinham um intervalo entre um primeiro filme e o segundo filme, e assim por diante. E isso permitiu-me, portanto, nesses intervalos, explicar, olha, agora acabámos esta parte, a partir daqui já não é aquela narrativa linear, imaginem que estão no cinema e que vamos entrar noutro tipo de filme. E aproveito para, há bocado estava-me a perguntar das personagens, a segunda parte, portanto, é constituída pelas personagens, além daquelas que destaquei, referiria que depois vem uma série delas do tempo da crise de 62, da tal greve de estudantes e da tal crise, começar por Jorge Sampaio, enquanto presidente, mas com essa recordação e esse fundo comum, Eurico Figueiredo, José Luís Nunes, Mário Sotomayor Cardia, são tudo pessoas sobre quem ele escreveu e que nós incluímos aqui, José Manuel Rodrigues da Silva, que nós incluímos nesta segunda parte. E alguns destes textos têm títulos interessantes, e este aqui, nem vamos falar sobre isso. Isto é mesmo só para que o ouvinte tenha vontade de ter este livro nas mãos e de ler alguns destes textos, porque há aqui um que se chama, eu devo confessar que não li ainda, por isso estou à vontade para dizer que foi apenas o título que me chamou a atenção. Sobre o Marcelo Rebelo de Sousa, Moisés e o Cordeiro. É um título bastante sugestivo, não é? Sim, mas foi um artigo escrito, para já, antes do presidente ter sido eleito presidente. E foi quando ele esteve à frente do PSD e foi um pouco, não diria maltratado, mas quase. E o meu marido, José Medeiros Ferreira, escreveu um artigo a explicar as razões de Marcelo Rebelo de Sousa e, de certa maneira, a defendê-lo um bocado. Portanto, achámos que era pertinente incluí-lo aqui, embora seja talvez aquele que exige mais um contexto para se perceber. A Maria Emília disse que este texto falava de uma altura em que Marcelo Rebelo de Sousa cá não foi assim tão bem tratado. Houve uma altura dessas também na vida de José Medeiros Ferreira? Sim, quer dizer, sim e não. Ok, vamos a isso. Não, ele era um homem de rupturas e um homem muito frontal e às vezes, portanto, a vida dele não foi nunca um mar de rosas, digamos, não é? Teve que tomar várias decisões difíceis e atravessou momentos difíceis. E há muita gente agora que diz, ele foi pouco aproveitado, que pena e tal. E eu acho que pena para Portugal, mas para ele eu acho
que foi bom que ele pudesse ter feito história, porque ele fez história quando esteve no governo. Foram uns meses, um pouco mais de um ano que ele lá esteve, e, no entanto, foram tomadas as decisões fundamentais. Como Ministro dos Negócios Como Estrangeiros. Ministro dos Negócios Estrangeiros, E numa altura, uma altura enfim, fundadora. com não uma é? importância fulcral para a nossa adesão à comunidade europeia. Exatamente. E foi uma altura fundadora do regime, não é? Portanto, ele teve essa oportunidade de participar nessa fundação do regime democrático, e depois teve a oportunidade, porque realmente não teve muitas outras oportunidades, do ponto de vista político, teve a oportunidade de escrever história, de poder dedicar-se à sua vida universitária e à sua vida de investigador, e de escrever e deixar uma obra que é uma obra muito importante e considerável. Mas fica a ideia, numa destas entrevistas com a Anabela Mota Ribeiro, há Sim. aqui duas neste livro, há aliás um espaço também para entrevistas de vida. Exato. Mas numa delas com a Anabela Mota Ribeiro fica um bocado a ideia de que foi mal aproveitado o José Medeiros Ferreira, um homem de facto com uma capacidade, aliás, enorme, e de facto uma mente tão interessante como José Medeiros Ferreira, e com uma importância como teve nessa altura da adesão à comunidade europeia. Depois fica a ideia de que foi mal aproveitado. Ele tinha também essa ideia. Sim, eu acho que ele teria gostado de ter voltado a funções governamentais. Acho que ele teria gostado. Ele tinha uma ideia muito alta de Portugal como país independente e soberano. Não sei se haveria condições, portanto, para ele desempenhar funções governamentais com essas limitações. Aliás, era uma das perguntas que lhe gostava de fazer. É que ele foi tão importante nessa adesão à comunidade europeia, mas ao longo depois da vida e ao longo dos anos, com o passar dos anos, ele foi-se também desgostando daquilo que se estava a passar, da relação de Portugal com a Europa. Exatamente, e portanto ele tinha uma perspectiva bastante crítica, achava que Portugal tinha que se impor mais, e foi por isso que escreveu o tal outro livro sobre a Europa, foi uma espécie de testamento sobre a integração europeia e a história da Europa, como se, para armar, digamos, os governantes para poderem ser mais afirmativos e mais impositivos na defesa de Portugal. Continuamos aqui à conversa com a Maria Emília, mas atenção, que já não falta muito mais para o final desta conversa. O tempo passa num instante, e temos em cima da mesa este belíssimo livro, que tem aqui muita... E o ouvinte deve estar a perguntar muito bem, então, mas há pouco disseste que ainda não leste todo o livro e já estás a dizer que é belíssimo. Mas claro que é belíssimo, às vezes não é preciso ler todo o livro para se saber logo que é um belíssimo livro. Tem aqui muito conteúdo, chama-se Memórias Anotadas, José Medeiros Ferreira, temas e debates da Círculo de Leitores, e estamos a falar sobre isto. Também já falámos aqui sobre esse percurso universitário do José Medeiros Ferreira. José Medeiros Ferreira, aliás, foi uma das suas paixões, o ensino. Sim, eu acho que ele tinha alma de professor, mesmo quando não estava mesmo quando não estava em funções, digamos, docentes. Estava nas relações com os outros, gostava de partilhar as suas paixões, e acho que isso é um pouco ter alma de professor. Ele não gostava muito da parte burocrática, administrativa, da parte de carreira da universidade, isso queixava-se bastante, mas gostava da relação com os estudantes, gostava de orientar trabalhos de investigação dos estudantes. Aliás, publicava-os, tentava publicá-los muitas vezes e acompanhá-los, e gostava da investigação, gostava muito da investigação histórica. Ele, de certa maneira, não digo que descobriu, mas deu uma grande importância a uma coisa que não se fazia antes na investigação histórica em Portugal, que foi ir aos arquivos estrangeiros e ver o que lá era dito sobre Portugal. E, portanto, ter o olhar do outro e não reproduzir os mitos e os lugares comuns que às vezes se perpetuam na história quando só temos o nosso próprio olhar. Maria Emília, qual é que gostava que fosse a perspectiva de alguém que encontrasse este livro?
de que forma é que as pessoas podem partir para este livro? É claro que cada leitor tem a sua cabeça, tem as suas ideias, alguns conhecem mais, outros conhecem menos José Medeiros Ferreira, mas qual é que gostava que fosse o espírito do leitor para iniciar a leitura destas memórias anotadas? É difícil essa pergunta. Acho que tem que ser um leitor com um espírito aberto, procurar... A primeira parte acho que ajuda a pessoa a entrar um bocado na época e a compreender como é que a pessoa de José Medeiros Ferreira foi formada, e a compreender o facto de que ele era um ser muito plurifacetado, não é? Agora, acho que, por muito que eu goste deste livro das memórias, acho que as memórias, ele diz a certa altura, mas as memórias não são a minha vida, e é verdade, quer dizer, ele era mais rico ainda do que as próprias memórias, mas as memórias dão uma boa... um bom aperitivo para isso, para apreciar. Eu poderia perguntar como é que foi o processo enquanto esposa do José Medeiros Ferreira, como é que foi o processo de coordenar e de organizar este livro, mas faço-lhe uma pergunta diferente. Como é que é agora, depois do livro estar concluído? Durante muito tempo esteve concentrada nisto, agora que o livro está concluído, está cá fora, está pronto a ser lido, qual é que é o sentimento que fica? Primeiro, de dever cumprido. Sentia-me, como sabia que ele queria muito publicá-las, pronto, fico muito satisfeita por ter conseguido terminar e dele estar cá fora e estar tão bonito. E depois, ainda não tive... Depois, muito grata a todas as pessoas que ajudaram, desde logo aos outros dois coordenadores, a professora Maria Inácia Rezola e o meu filho Miguel Medeiros Ferreira, e a todas as outras pessoas, à editora, por exemplo, que foi extraordinária, e a todas as pessoas que ajudaram na revisão, por exemplo, a parte dos Açores, a parte também das Forças Armadas. Pedi ao meu cunhado, que é general Arnaldo Medeiros Ferreira, pedi para ele rever, para ver se estava tudo certo. Parte de Genebra, eu pedi ao Carlos Almeida, que foi nosso colega de exílio em Genebra. Portanto, há muitas pessoas que ajudaram ou quando tinha dúvidas sobre o que é que devia meter ou não, ia perguntar ao Mário Mesquita ou ao Eduardo Paz Ferreira. Houve muitas pessoas que ajudaram, portanto sinto muita gratidão por essas pessoas. Ainda não posso dizer que possa descansar, porque agora, semana passada... Ontem, no dia em que estamos a gravar, não há problema. Foi o lançamento, não é? Foi um lançamento extraordinariamente emocionante. Foi apresentado pelo Dr. Jorge Sampaio, que fez uma coisa muito interessante, porque agarrou no livro e disse, se isto era um filme, eu vou fazer a música. E, portanto, para cada parte ele escolheu determinadas músicas que ele achava que iriam bem e fez também a apresentação à base de cenas que ele foi isolando e foi contando. E, portanto, foi uma apresentação muito, muito boa e muito emocionante. Estávamos todos muito emocionados. Portanto, neste momento ainda não descansei. Pronto, estamos nesta fase, não é, do lançamento e das entrevistas e tal, mas se quer dizer para o futuro há outros projetos, sim, porque ele tem uma obra muito rica e, portanto, acho que ele gostaria que essa obra pudesse ser estudada e continuada. Maria Emília, espero poder contar consigo para depois vir falar sobre isso aqui nas Madragoas. Foi um gosto estar aqui à conversa. Maria Emília Brederode Santos, eu disse no início da conversa, e quem está a ouvir-nos desde o início, eu disse que estava aqui com alguma dificuldade de dizer, ou não sabia bem dizer o apelido, acabamos eu a dizer bem, mas o que é engraçado é que eu não pensei ter dificuldades também a dizer o nome do autor, e já aconteceu a mãe, o que prova que a incapacidade deste locutor é infinita. Eu há pouco também me atrapalhei a dizer José Medeiros Ferreira. José Medeiros Ferreira, Memórias Anotadas, é o livro que tivemos hoje em cima da mesa. Maria Emília, muito, muito obrigado por ter estado aqui nas Madragoas. E eu sei que ouvimos o tema que vamos ouvir agora, eu sei que o ouvimos aqui há pouco tempo, mas como é um tema tão bonito e do qual eu gosto tanto, não resisto a ouvirmos outra vez. É o tema que dá título ao novo disco, ao novo disco, não, já tem novo disco, isto o tempo passa num instante, já tem mais de um ano, tem quase 2 anos, mas pronto, não deixa de ser o último disco do Camané, Infinito Presente, um poema de David Mourão Ferreira para o final destas Madragoas. Não podia acabar melhor. Tudo certo? Tudo certo. Até amanhã, forte abraço.
do teu corpo iluminado, toda a luz de que o mundo sente a falta, não a que mais reluz, só a mais alta, só a que nos faz ver o outro lado. O bosque onde o futuro e o passado defrontam o presente que os assalta, num combate indeciso a que nem falta o sabor de saber-se ilimitado, e rompe assim a luz entre os extremos da mesma renovada madrugada, e vibra a cada instante um novo grito, com essa luz do grito é que nós vemos que passado e futuro não são nada, apenas o presente é infinito, passado e futuro não são nada, apenas o presente é infinito,